Autoconhecimento. O que de fato é o autoconhecimento e como desenvolvê-lo? Por que tanto se fala em termos em que só nós podemos descobrir? O autoconhecimento, a autoanálise, a autoconfiança, a autoestima, auto lá. A real é que se você não souber andar por esse mundo, você vai agir de forma inconsciente, através das suas limitações, das suas frustrações, das suas projeções e vários papéis sociais que parecem existenciais, te colocando em um campo denso, onde há conforto, uma falsa estabilidade e você vive no automático. Porque na verdade só poderemos ser livres através da consciência. E ela vem através do autoconhecimento. Bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Dona de Si. Como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre o autoconhecimento, como eu havia falado, porque ele é tão importante assim na nossa vida. E porque eu acredito que através dele nós conseguiríamos disciplinar realmente o nosso corpo e a nossa mente e também entender mais sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, sobre as nossas próprias limitações, para que a gente consiga transmutar o que é necessário para a gente viver uma vida em que a gente se sente realmente livre, que a gente tenha consciência sobre as nossas atitudes e que a gente entenda o nosso verdadeiro potencial e descubra que há coisas que só podem ser modificadas através de nós mesmos. E é por isso a importância do autoconhecimento. É que realmente eu acho que o autoconhecimento é um tema muito, muito importante para mim. Se eu pudesse dizer aonde vocês devem começar a acessar a vida de vocês, a vida que vocês desejam, é através do autoconhecimento, porque só lá mora os seus desejos, as coisas que você literalmente é por você. A sua essência, né? Como eu havia falado, a consciência também da possibilidade de mudança, de possibilidade de construção, de evolução do ser humano. Porque, de fato, eu acredito que o ser humano, muitas das vezes, ele entra num estado que ele acredita que ele é o seu físico, ele é o seu corpo, ele é a sua mente. Muitas pessoas estão presas, né, dentro das suas próprias projeções, limitações. E eu falo de um lugar que eu também já estive presa a várias limitações. Entender mais sobre o autoconhecimento e buscar desenvolver o autoconhecimento vai te fazer chegar a lugares que são necessários para que você se desenvolva, né? Sejam eles lugares que vão ser lugares para se atravessar, por exemplo, dores que você vai atravessar na vida, ou também coisas para você experienciar, para você entender que caminho é o que te faz feliz. Por que que eu acredito que tudo isso é muito importante, o autoconhecimento? Porque, na verdade, eu sinto que a gente está preso a limitações em questão de sociedade. A gente se limita muito através do julgamento, através da mentalidade de pensar coisas muito negativas sobre si, sobre a vida, sobre o mundo de um modo geral também. E isso vai gerando vibrações muito baixas. E através desse estado de realmente espírito, né? Porque na verdade nós somos espírito, você não consegue ir além. Sua energia fica estagnada, fica presa. É como se controlassem você. Mas na verdade o poder do controle de tirar o poder das outras pessoas está em você. E não só por questão de ter controle sobre a própria vida, mas para presenciar uma vida que realmente seja a vida que te faz feliz, que te faz sentido. Muita gente tá vivendo no automático em empregos que não desejam, com vidas que não desejam, com relacionamentos que não deseja, porque não consegue acreditar ou interpretar ou criar ou acreditar que dá pra construir uma vida melhor, uma vida que você se sente bem nos seus relacionamentos, que você ama o seu trabalho, que você gosta das coisas que você vive no dia a dia, porque literalmente é isso. É como você vive no dia a dia. E é um assunto que. Ui, meu Deus, é meu gato, gente. Por favor, sushi. Perdão. O que eu quero dizer é que é preciso que a gente entenda a importância da gente controlar, não é controlar num sentido ruim da coisa, gente, é entender como a gente lida com as situações da vida ou com o nosso corpo, com a gente mesmo, com a nossa própria mente. É a gente que vive com a nossa mente, é a gente que vive através do nosso corpo. É necessária a consciência e a disciplina através de nós mesmos, através do entendimento daquilo que queremos construir na vida, queremos nos tornar, porque a gente pode se tornar tudo o que a gente deseja. É uma questão de entendimento e de vivência, de integração em processo da vida. Porque se você tem um discurso bonito, mas também não integra nada, você vai
ter os mesmos ciclos repetidos na sua vida. Existem várias vertentes do que a gente pode se tornar e também o que a gente pode emanar no mundo. Através dessas escolhas, a gente consegue redefinir a nossa existência. A gente consegue ampliar de uma forma tão grande o nosso potencial criativo, nosso potencial em existência mesmo, que eu acredito que é somente através do autoconhecimento, através da autoanálise, através de você entender quem você é, e eu vou dar exemplos práticos para isso. Claro que, gente, não tem como eu falar, olha, como vocês conhecem, em 30 dias eu vou ensinar passo a passo, porque eu acredito que o autoconhecimento é pro resto da vida. E eu também acredito que o autoconhecimento é uma coisa muito única. Eu vou falar, assim, coisas que eu acredito que através da prática dessas coisas, eu cheguei num nível de autoconhecimento muito grande e ainda vou chegar a muito, muito mais, porque eu sei que eu ainda sou uma pessoa muito nova, mas eu sei que eu sou uma pessoa que entendo muita coisa e através desse entendimento sobre mim eu consigo expressar e compartilhar para vocês, para o mundo, e isso é magnífico. Então é isso que me motiva, me dá muito prazer e propósito em poder compartilhar as coisas que eu sei. E claro que como eu disse, eu sou eu. Então, eu sei, por exemplo, que eu gosto muito de leitura. E que leitura faz eu conseguir me autoconhecer, por exemplo. Eu acredito que isso faz, na verdade, qualquer ser humano se autoconhecer. E aí você vai escolher livros que você tem interesse, baseado nos seus interesses. Eu acredito também muito que a gente não vai conseguir saber tudo do mundo. É uma decepção. É uma decepção para as pessoas que são insaciáveis, que querem conhecer o mundo, querem saber do mundo. Você não vai conhecer o mundo inteiro, você não vai ler todos os livros, você não vai estar em todos os lugares o tempo todo, porque a vida é através das escolhas. E toda escolha há uma renúncia, né? Já diria as frases clichês, que são clichês e são repetidas porque elas têm verdade. E vocês, às vezes, se perdem. Vocês não querem a verdade. Não é verdade? Autocrítica. Não, eu tô brincando. Eu acredito que é através do autoconhecimento que a gente consegue entender mais da gente, entender mais do mundo. E isso é que é importante. Porque no final, se a gente conseguir se comunicar de uma maneira melhor, se a gente conseguir ter uma dimensão de quem a gente é, de quem o outro é, talvez exista mais respeito. Eu acredito nisso. Exista mais harmonia, exista mais amor, mais compreensão, mais gentileza. Porque é através desse lugar que a gente pode coexistir. A vida, ela é uma experiência única e muito individual. O que eu quero dizer é que a gente sempre vai viver experiências diversas. Ninguém vai viver a mesma experiência. Claro que a gente pode estar no mesmo lugar, com várias pessoas no mesmo instante, mas não é a mesma experiência. Por quê? Porque tudo vem através do seu olhar também, da sua perspectiva de vida, daquilo que foi entregue também a você, as crenças que colocaram em você. Porque quando a gente é criança, a gente é um ser livre. Literalmente uma pureza exemplar. E se você for pensar assim, no final você entende que muitas das coisas humanas que são densas é através da parte adulta da mente, a parte analítica, a parte crítica, a parte lógica. Mas aí vocês esquecem que não é só lógica. Só a criação, né, do mundo e como ele é já é ilógica, né? Já quebra a cabeça aí de todo mundo. Porque vocês querem ter lógica da vida. Eu também, eu sempre quis buscar a lógica da vida, entender o porquê que as coisas aconteciam, como aconteciam. Por que vocês não sentem a vida? De acordo com o que ela oferece, com a experiência que ela tem. E para de ficar analisando como de fato boa ou ruim. E se foi ruim também, né? De fato você fala, nossa, não, realmente eu tentei ver uma coisa boa nisso, mas só vi coisa ruim. O que você aprende com isso? Entende que na vida a gente tem que deixar também crescer aquilo que a gente quer emanar. Então, deixa crescer na sua vida oportunidades boas, elogios, pessoas boas, gentileza, alegria, uma mentalidade positiva que as coisas vão dar certo. É muito mais por esse lugar que eu acredito que a gente deve viver em autoconhecimento e estrutura mesmo mental, que uma sociedade eu sinto que às vezes se perdeu. Se perdeu pela lógica e de acreditar também que as circunstâncias não podem ser mudadas. Eu vejo muitas pessoas que criam narrativas para as próprias vidas, que não dá para mudar, que não dá para ser melhor, que não dá para fazer tal coisa, porque não tem como eu me relacionar melhor. E aí fica culpando as outras pessoas e as circunstâncias. E eu sei que tudo que eu falo aqui, eu não sou perfeita, não sou melhor que ninguém. Na verdade, eu fiz muitas das coisas. Todo mundo tem seu ego, todo mundo tem
as suas sombras. O que acontece com o autoconhecimento é que você consegue lidar e descobrir mais sobre isso. Aprende a analisar coisas que você precisa melhorar, os seus defeitos, e aí você analisa e fala assim: nossa, isso aqui eu preciso melhorar. Não, certo, isso aqui eu vou fazer melhor a partir de agora, literalmente. Porque na verdade, o intuito é você ter um bom relacionamento consigo mesmo, para você se relacionar bem com o mundo, bem com as suas próprias coisas de vida. Aquilo que você pode potencializar. E é por isso que eu também acredito que através do autoconhecimento você vai saber exatamente as coisas que você gosta. Então, em questão de trabalho, por exemplo, você pode realmente descobrir quais são suas habilidades, o que você faz de melhor, e a partir disso decidir qual tipo de profissão, área de trabalho você vai seguir. Então, o autoconhecimento para mim é a chave para mudar a sua realidade, a sua vida, entender mais de você, entender mais do mundo, entender o que você quer, entender o que você deseja ser, entender o que você deseja realizar na sua vida, para você, pelas outras pessoas, aonde você conseguiria gerar maior impacto, baseado em você mesmo. O que que você acredita que faz de melhor? Eu acredito que são tantas perguntas que a gente pode se fazer, que a gente pode entender sobre a gente mesmo, também sentir as coisas da vida, os sentimentos bons e ruins, e conseguir tirar realmente a essência de cada um, o entendimento do porquê aconteceu. Isso é clareza. Se você tiver clareza na vida, você consegue chegar a lugares maiores, fazer coisas melhores para você. E também não só em questão de crescimento, resultados, essas coisas mais visuais, mas realização pessoal, o que você deseja viver no seu dia a dia. Eu já vivo o meu sonho. Eu literalmente vivo em sonho. Pra mim, isso aqui que eu tô fazendo é o meu sonho. Eu sinto felicidade, gratidão de poder ter escolhido isso pra mim. E claro que tem muitas escolhas que eu fiz antes dessa pra estar aqui. E é isso que vocês precisam entender. E vocês conseguem através do autoconhecimento. Quais são as escolhas que você tem que fazer na sua vida? Quais são os lugares que você tem que se posicionar na sua vida para você estar na sua vida dos sonhos? Então você vai ver as coisas que são de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que você ama fazer. O que você gosta de falar? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Quais áreas você quer se desenvolver? Ah, eu quero ter um corpo maravilhoso. Ah, eu quero ler muitos livros. Eu quero abrir uma empresa. Eu quero aprender a cozinhar. Entende? Você pode descobrir várias coisas sobre você. Acredito também que a gente muda ao longo da vida, a gente vai entendendo mais o que faz sentido com a gente nessa versão de agora, o que cabe na nossa vida agora pra gente poder se tornar a pessoa que a gente deseja se tornar no futuro. E tudo isso é autoconhecimento, porque só você sabe o lugar também que você quer ir. O nosso relacionamento com a gente mesmo é muito através do espelho, literalmente. Mas se a gente for analisar, todas as pessoas também são espelhos. E é por isso que a gente às vezes lida com as coisas da forma que a gente lida. Se a gente conseguir aprender a analisar o que você quer se modificar na sua vida, se transformar, é tudo através do autoconhecimento. Tudo de você entender, bom, antes, segundo essa situação, eu reagiria de forma, por exemplo, impulsiva, uma forma agressiva, uma forma. Mas agora não. Agora eu sou uma pessoa que escolho, através do autoconhecimento, me tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que consegue enxergar certas coisas que eu não enxergava, consegue lidar de uma forma melhor. Além disso, eu falo como realização pessoal, conseguir ter uma paz de viver como se vive, de estar feliz com as próprias escolhas, de acordar e se sentir bem. Eu acho que tem uma certa visão que eu tenho, e eu posso estar errada. Cada um também vai ter uma visão sobre as coisas, mas de forma realista eu vejo que as pessoas estão muito no automático, muito infelizes com as próprias vidas e com a crença que não é possível mudar, ou seguindo os mesmos padrões de comportamento autodestrutivos que acredita que tá tudo bem, literalmente na zona de conforto, literalmente na zona da estagnação. E eu entendo, como eu falei, essa zona. Ah, com certeza, zona de conforto eu entendo. E o ser humano que fala que não entende, parabéns pra você, mas eu acho que assim, todo mundo já esteve na zona de conforto. Provavelmente uns menos e outros mais. Mas a questão mesmo é como você aprende a lidar com isso. Porque nosso cérebro, né, ele quer que a gente esteja seguro e confortável. Ele não quer que você seja bem-sucedido. Por isso que eu falei, há uma certa luta, porque você não é a sua mente. E também eu vou para outro campo em que existe uma questão de autoimagem também, uma questão de autoconfiança, de autoestima, de se sentir capaz e merecedor das coisas. Porque às vezes a gente tem medo de coisas que não são reais.
a gente cria limitações, como eu falei, a gente cria frustrações, a gente carrega traumas, a gente carrega dores. Então, existe todo esse trabalho do autoconhecimento para você entender o que é seu, o que é do outro. O como você aprende a lidar com as situações da vida faz você escalonar para um outro nível. E isso faz a evolução. Por exemplo, você pode chegar na conclusão do tipo, tá, mas e se eu não quiser evoluir? E se eu estiver bem no lugar que eu tô? Porque eu sinto isso. Às vezes tem pessoas que se acomodam. E eu não quero que você leve isso pelo lado pessoal, tá? Porque se você quer ter uma vida, digamos, medíocre, e eu falo isso de verdade, gente, não é julgando, é que existe a palavra medíocre. Mediocridade é você estar na média. Estar na média é viver como a média. E como a média vive? Você escolhe. Você quer estar vivendo assim? Com esses hábitos, com essas pessoas, nesses lugares, ganhando esse tanto de dinheiro que você está ganhando, vivendo da forma que você está vivendo, com a saúde que você está tendo, com a alimentação que você está tendo, com a forma que você está se cuidando. Como você se carrega no mundo? Como você se sustenta? Isso é autoconhecimento também. Porque para a gente saber a pessoa que a gente quer se tornar, a gente precisa primeiro saber a pessoa que a gente está sendo no agora, nesse exato momento do agora. E eu quero deixar uma pergunta para vocês, para todas as pessoas de modo geral. O que temos feito que nos coloca como controlados ao invés de livres? Porque eu posso dar vários exemplos para vocês, antes da gente ir para as coisas práticas para vocês construírem melhor autoconhecimento. Porque é o que eu desejo. Quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas praticantes do seu serviço, do melhor serviço que você tem para fazer na Terra, mais a gente vai viver incrivelmente bem. Não é para que a gente se limite na vida. Não é para que a gente permaneça o mesmo. É para que a gente realmente consiga lidar com as nossas dores. É preciso. E eu sei que é doloroso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é linear. Eu sei que parece que tem horas que dá vontade de falar assim: não, não quero mais. Eu quero ficar aqui nesse lugar, sofrendo assim, desse jeito, porque é muita dor. Eu já meditei durante quase que 1 hora. E eu falava: é muita dor, é muita dor. Porque é muita dor. E existe muita coisa que eu acredito que a sociedade nos impõe, nos limita. Mas é uma limitação social, não é algo que você precisa seguir como espírito. Entende que nós criamos uma sociedade que é através do status, é através de números. É quase como se fôssemos digitais, robôs. Só que a gente não é um robô, né? A gente nem é daqui. A gente tá de passagem aqui. Sei lá quantas vidas. Eu não sei depois daqui. Mas eu sei que não existe só aqui. Então não se limitem só por um momento que vocês estão aqui, encarnados na Terra, sendo espíritos em um corpo. Por isso que a nossa essência tem que prevalecer, porque é através dela que a gente expressa, que a gente tem voz, que a gente se sente visto, que a gente se sente amado, que a gente se sente bem com a gente mesmo. Esse é a maior coisa que você pode fazer pro mundo. Quando você gosta da sua própria energia, quando você se ama, quando você se autoconhece, quando você vive esse processo, a saída é a liberdade. É a liberdade de viver de uma forma plena, viver uma vida diferente, como diz Yasmin, do Flor de Miné, eu adoro. Também tem um podcast, né, errando em público, eu aqui fazendo, já querendo minhas collabs. Tá bom, linda? Me chamem, você e a Su. Gostaria de conversar. Entende que pra gente viver uma vida diferente, pra gente viver uma vida que faz sentido pra gente, a gente precisa se autoconhecer? E o que será que está acontecendo que a gente está se sentindo controlado? Porque a gente está sendo controlado. E tem vários exemplos vívidos, né? Como redes sociais, né? As pessoas estão adeptas a uma vida de literalmente scrolling e estão emburrecendo coletivamente. Ah, parabéns. Gente, o ser humano, a humanidade, a gente é incrível, a gente é muito inteligente. Vamos parar de emburrecer a gente mesmo, tá? Porque isso é autodestruição, né? Eu acho que o ser humano tem, igual eu falei no episódio passado, um lado muito denso, porque ele destrói, às vezes, coisas que não fazem sentido de destruir. E uma dessas coisas é ele mesmo. Seja de forma sozinha no seu dia a dia, seja de forma coletiva,
seja o ambiente, prestemos mais atenção, né, em como a gente vive, senão a gente não vai mais conseguir viver da forma que a gente vive. Mas focando na individualidade de cada ser, o autoconhecimento é o que vai te fazer conseguir viver uma vida melhor consigo mesmo, mais em paz, mesmo estando em sociedade, porque aí você aprende a lidar melhor com outras pessoas. E com certeza pessoas que vão te encontrar nesse lugar de respeito, reciprocidade, de amor mesmo, gentileza, elas vão permanecer, elas vão chegar na sua vida, elas vão continuar vivendo com você. Elas vão, na verdade, começar a viver com você, né? Porque elas vão começar a vir também. Porque você tá nessa frequência. Semelhante atrai semelhante. A gente precisa criar essas conexões. E através da expressão, através de vários autos, né? Que eu falei, autoconhecimento, autoconfiança, autoestima. Pra mim, a base de, primeiramente, é o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente começa a se valorizar mais, a entender mais sobre a gente e entender que tá tudo bem. Eu sou assim mesmo, eu gosto das coisas que eu gosto, eu amo estar comigo. E aí você consegue tirar um tempo da sua vida pra poder estudar, entender mais de você, viver mais com você, na sua companhia. Então, o autoconhecimento abre tantos leques pra vida, como a solitude, como um entendimento de como se relacionar com o outro. Tudo que você faz em prática, baseado naquilo que você vive e pensa também, estuda, mas de fato experiencia o que você estuda, o que você pensa, o que você fala, se concretiza e também é possível você ver a melhoria. Quando você vê a melhoria, você entende, olha a minha capacidade. E quando a gente faz essa capacidade diariamente, é uma coisa transformadora mesmo. A gente entende que há possibilidade da melhoria e da sustentação dessa melhoria. E claro que a gente precisa morrer várias versões de nós para poder ressurgir assim. E é por isso do autoconhecimento também, porque muitas vezes a gente vai precisar se destruir em algumas áreas, meio que ficar num momento muito reflexivo, entender as coisas para poder transmutar essas coisas, para poder ser o alquimista da própria vida. Porque eu acredito que eu sou a pura alquimia. E eu acredito que eu posso transformar tudo de ruim em algo bom. Na verdade, nem tudo de ruim, né? Porque se for ver bem, acredito que toda experiência, na verdade, deveria ser vista como neutra. E a gente entender que aquilo foi necessário para que nos tornemos quem devemos nos tornar através da evolução. Porque eu acredito na evolução. Acredito que é o caminho. E o nosso melhor não é o nosso melhor igual o melhor em todos os dias, faz sentido? O nosso 100% não é igual. Então, é também ter compaixão, entendimento, tudo isso é através do autoconhecimento. É uma escolha de praticar a pessoa que eu tô me tornando e realmente vivenciar esse legado de ser dona de mim. O dona de si nasceu por conta disso. Por conta dessa questão de entender mais a vida, entender como tudo funciona, para que a gente cresça, né? O autoconhecimento, para mim, é a chave para você viver uma vida que faça sentido pra você. Pra gente colocar nós mesmos como o personagem principal, porque é isso que a gente é na nossa vida, personagem principal. A gente nunca pode achar que a gente não é. E é através dele que a gente faz as mudanças. Nós viemos por um tempo determinado. Eu também acredito que esse é um dos grandes motivos que a gente precisa se autoconhecer. Pra gente poder viver na nossa essência verdadeiramente. Pra gente poder vivenciar o melhor que a gente pode viver pra gente. Em questão de merecimento, em questão de suficiência, em questão de preenchimento, realização pessoal. E pra realmente ser uma pessoa melhor. Modificar o que é necessário ser modificado, transcender o que é necessário ser transcendido, curar ou aprender a lidar melhor com as coisas que a gente precisa lidar. E é através do autoconhecimento que você também consegue entender por que sua vida é como é, está como está. Na verdade, né? Porque eu acredito que nada na vida é permanente, tudo é transitório. Então você está alguma coisa, mas você pode estar cada vez mais uma outra coisa que você deseja. Mas existe um porquê você vive como você vive. Seja limitações, hábitos, questão de amor próprio, autossuficiência, autocapacidade, muitos autos, não é verdade? Que a gente já havia falado muito sobre isso. Se você não tem conhecimento sobre algo, ele é oculto para você. E se esse algo é oculto, muitas vezes ele é ignorado ou negligenciado por você. Só que todas as emoções e experiências que a gente vive na nossa vida, experiencia, também ficam registradas no corpo. Então a gente precisa entender do nosso corpo também. Isso é autoconhecimento. Entender que também não é só a mente, mas aprender a lidar com tudo isso, o corpo e a mente, para que a gente possa viver uma vida mais donos de si, mais centrados na própria essência, mais centrados em uma perspectiva positiva diante da vida. Porque senão a gente vai ficar sentindo as nossas dores, a gente vai ficar vivenciando uma vida automática e estagnada, porque a gente não se autoconhece e também não se autovaloriza. Fica limitado pela mente, pela sociedade, pelas circunstâncias, por projeções que, na verdade, você
se prendeu, né? Você se colocou numa caixa. Vão tentar te colocar em caixas. Saiba que você não precisa viver em caixas. E o autoconhecimento, primeiramente, nasce de uma pergunta: quem sou eu, né? Quem é você? E quando eu falo isso, é um papo realmente bem profundo, não é nada superficial, não é coisa que, eu sou a Tainã, eu tenho tantos anos e eu trabalho. Não, não é sobre isso. Vocês sabem que não é sobre isso. É sobre você se questionar o porquê que você pensa da forma que você pensa. Já parou pra pensar? Por que que você pensa da forma como você pensa? Quais são os gatilhos que te fazem os mesmos recursos neurais, que te fazem alertar as mesmas inseguranças, que te fazem ir para o mesmo lugar e, consequentemente, gerar os mesmos comportamentos? Por que que você age da maneira que você age todos os dias? Já parou pra pensar por que que você age da maneira que você age? Ah, não, porque eu preciso trabalhar. Não, porque eu preciso. Eu sei que de forma prática vocês vão falar que vocês agem da maneira que vocês agem por conta da vida. Mas é você que cria sua própria vida, né? A maneira como você age, na verdade, a maneira até que você reage, a maneira que você age, dita muito quem você é. Como você tá agindo e reagindo sobre a sua vida, para com a sua vida, através da sua vida. A vida tá indo. A vida sempre vai continuar. Eu acho que isso é uma lição da vida que a gente deveria aprender. Se a vida sempre vai continuar, a gente tem que continuar com ela. A gente tem que se autoconhecer com ela. Por que que você sente da maneira como você sente? Não tem muitas coisas enraizadas no seu passado? Coisas que você sentiu de traumas, crenças, limitações pessoais, relacionais? Quais são seus medos e seus traumas? O que você se sente capaz de realizar? É preciso se enxergar com verdade, com honestidade, com sinceridade todas as vezes. Porque, como eu disse, o nosso relacionamento com a gente é um reflexo e também vai ser um reflexo do como a gente se relaciona com os outros. Então, é preciso se confrontar, é preciso ter responsabilidade, maturidade emocional com o nosso próprio relacionamento. Né, com a gente mesmo. Por que que você tá agindo como você tá agindo agora? É esse momento que a gente quer viver, é dessa maneira que a gente quer existir? É sendo exatamente como a gente está sendo? Ou será que não? Ou será que dá para fazer coisas através dessa análise? Uma coisa para fazer diferente, uma coisa para fazer melhor? Ou talvez realmente eu reconheço que isso aqui é uma coisa que na verdade eu me orgulho muito. E é possível expressar isso também. Não se sintam modestas de conseguir enxergar suas capacidades, de querer entender melhor delas e realmente estudá-las e treiná-las e melhorá-las. Parem de ser pequenas, sendo que vocês são gigantes. O autoconhecimento também vai conseguir te tirar o véu e fazer você enxergar o que que você está fazendo e o que que você está realmente, de certa forma, desperdiçando. O potencial é ilimitado. O seu potencial é ilimitado. 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 Hum. Completamente ilimitado. Eu fico. Não, sério, eu fico louca. Quando eu entendo isso, eu fico louca. Vocês precisam entender isso. Mulheres do Brasil. Mulheres do mundo. Provavelmente muitas já entenderam. Muitas já estão nesse caminho. É por isso que eu falo como eu falo, para poder colocar pessoas nesse caminho. Mas só você tem a capacidade dentro de você de enxergar isso dentro de você também. Porque nenhuma pessoa é capaz de te colocar no lugar que você deseja a não ser você mesmo. De vivenciar as coisas que você deseja vivenciar. De sair para conhecer tal lugar que você quer conhecer. Mas eu acredito que você merece muito. Na verdade, eu acho que você. Eu acredito que você merece tudo de bom. Tudo de melhor. Que o melhor aconteça com você. É assim que eu penso na minha vida. O melhor sempre me alcança. Eu sou muito guiada. Sou muito protegida. Sou muito amada. Eu sou muito merecedora. Sou muito leal. Entende? Existem tantas coisas que você acaba descobrindo sobre você que não se sinta modesta de ser quem você é. Literalmente seja. Igual eu falei, isso só é possível através do autoconhecimento. E por que o autoconhecimento também, né? De forma mais filosófica ou realmente psicológica também da coisa, espiritual, tudo tem uma raiz, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê de existir na sua vida e de estar lá. Toda causa tem um efeito. Então é preciso entender quais são as causas que estão gerando esse efeito. Porque depois do entendimento de onde a gente está, de realmente quem a gente está sendo pra gente mesma, as coisas que a gente está segurando na vida, tem coisa que você tem que também perguntar: o que que eu tenho que soltar? Que não é meu, ou que eu não quero mais vivenciar, que eu não quero mais que exista na minha mente. Às vezes vocês estão vivendo o passado porque vocês estão lá o tempo todo. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque eu fui tratada dessa maneira. Gente, as dores na vida dói pra caralho.
E vai fazer o quê? Aprender a atravessá-las, aprender a lidar com elas, aprender a realmente olhar com compreensão. Baseado em tudo que eu fui, eu me perdoo. Eu também me permito entender que o crescimento e de eu entender as coisas exatamente como eu entendi foi necessário para eu poder estar no lugar que eu tô agora. E aceitar. Muitas vezes eu falo, nossa, desperdicei tempo, desperdicei oportunidade, desperdicei o que eu achava. Mas você conseguia se expressar dessa maneira? Você conseguiria sustentar a pessoa que você é? Não, porque talvez você precisou de todas as experiências para chegar nesse lugar. Claro que, através, acredito que do Dona de Si, que eu venho falando com vocês e que eu vou falar o resto da minha vida, que eu possa ajudar vocês a diminuir esse lugar de estagnação, de atrito, de se sentir invalidado, não visto, que você não pode se expressar, silenciada. Eu não sei, são vários cenários de realmente de densidade, né? Que a sociedade, de modo geral, as mulheres passam. Abusos. Então, percebam que parece que mas como que eu vou fazer alguma coisa? Mas só você pode fazer alguma coisa por você. Isso é através da sensibilidade, né? Que é também através do autoconhecimento. Tudo que vocês entenderem como importante na vida vem através do autoconhecimento. Mas acho que eu já me perdi aqui já. Deixa eu voltar ao centro, porque às vezes eu vou, minha cabeça vai, aí ela volta, ela vem. Aí ela se conecta lá com uma coisa lá atrás. Entendeu? Eu tenho que fazer sentido? O monólogo da gata, né? O que eu sinto é que, independente dos seus traumas, independente das suas crenças, independente do que você tenha de ruim para transmutar, né? Eu falo de experiências, né? Que você se deu como ruins ou coisas para você aprender na vida, né? Porque eu acredito que toda ruindade, vamos se dizer, vem para um lugar de evolução, de aprendizado. E geralmente tem coisas que a gente aprende só pela dor e não pelo amor. Como uma amiga minha já havia falado pra mim. É melhor aprender pelo amor? Eu recomendo que sim. Eu recomendo que você use o dono de si para que você aprenda a cuidar de você, de se autoconhecer. Mas, como eu disse, é só você que vai poder fazer esse papel na sua vida. Então, que eu seja o portal, o catalisador, mas entenda que todas as mudanças é você que faz e todo esse autoconhecimento de uma vida toda é você que faz. E eu espero que a gente faça juntas. Mas você pode transmutar tudo isso. Você pode vivenciar uma vida incrível. Você pode e você tem toda essa capacidade. Você é incrível. E por que eu falo isso? Porque eu sinto que eu tô fazendo isso. E então, se eu consigo, todo mundo consegue. Todo mundo literalmente consegue fazer a partir da sua realidade. Claro que cada um tem a sua realidade. Eu vou ter outro tempo pra vivenciar as coisas e você vai ter o seu tempo. Mas diante daquilo que você vive, saiba que você é livre e você pode. É só você ter a consciência que você é capaz. E isso também vem através do autoconhecimento. Porque quanto mais você se autoconhece, você consegue ter mais essa disciplina com a mente, o corpo e, enfim, os seus sonhos e desejos e ir diante deles. Você precisa mergulhar dentro de si mesmo para você vivenciar coisas que você quer viver. Vocês precisam ter menos medo da vida e, como eu disse, parar de ter as suas limitações, porque se você tá vivendo a mesma vida, provavelmente você tá fazendo as mesmas coisas, tá? Então, às vezes não, às vezes realmente tem o tempo do crescimento e ele é diferente pra cada pessoa, e também tem o tempo que eu acredito ser divino, então assim, pare de achar que você vai colher no mesmo dia que você planta, porque isso também é irreal. Isso também vem através, ó, eu com o mantra do autoconhecimento. Tudo vem através do autoconhecimento, mas querendo ou não, porque se você não tiver a percepção das coisas, a sabedoria de entender o porquê das coisas, você vai viver uma vida no automático. A cura, ela não é linear, tá? Porque o autoconhecimento é literalmente para a gente poder se curar um pouco mais, né? Eu não sei se de fato a gente se cura das coisas ou aprende a lidar melhor com elas, mas de certa forma eu acredito que a gente pode agir de forma melhor apesar do que aconteceu com a gente. E por esse motivo, eu acredito que é uma questão de coragem. É coragem de viver sua própria vida, é coragem de existir, é coragem de fazer as coisas que fazem sentido pra você também aprender a lidar com as fases da vida e passar por elas, e não mais repeti-las. É preciso se confrontar de frente e perceber. Peraí, aonde que eu tô agora? O que que eu tô fazendo pra estar nesse lugar agora? Por que que eu tô vivendo essas mesmas situações? Quais são as suas prioridades? Eu te pergunto, quais são? O que que você pensa quando você pensa eu quero viver essa vida? Quero no meu dia a dia eu quero viver isso. Porque às vezes eu sinto que vocês acham que vocês estão muito distantes da sua idealização, sendo que sim, existe um lugar de idealização da gente mesmo. Existe, ponto. Só que vocês podem viver no final, gente. Vocês podem viver fazendo as coisas que vocês querem fazer. Aí vocês limitam porque eu não tenho o tempo. Para. Eu sei que existem a realidade de todas as pessoas, mas vocês precisam parar de criar desculpas
para a própria vida. Senão vocês vão sempre se limitar. E não vão fazer nada que vocês querem. Não vão existir. Aí vão ficar se sentindo mal e triste porque não cria as coisas que quer, que não faz as coisas que quer, porque se limita mesmo. E eu entendo porque às vezes a gente não tem a consciência. Então eu tô trazendo a consciência para vocês. Vocês podem pegar o tempo de vocês e fazerem isso. Antes mesmo de decidir a profissão de vocês. Vocês querem decidir o que vocês vão fazer pelo resto da vida, ou a maior parte do tempo do resto da vida de vocês, sem saber quem vocês são. Minha bateria simplesmente acabou. Então, perdão se o ângulo tá um pouquinho diferente. Mas a pergunta é: vocês sabem quem vocês são? Porque se você não souber quem você não consegue entender para onde você vai. Como que é uma vida realmente feliz para você? Porque se você não tiver a coragem de vivê-la, se você sempre agir perante o medo, porque acredito que todo ser humano tem medo, tem suas frustrações, as coisas para lidar, história de vida, não vai conseguir ir além disso. Você precisa sustentar tudo isso. Ir para onde você deseja exige que você continue independente da onde você esteve antes, da onde você sente que não, daqui não dá para ir mais. Ah, eu tô com medo. Isso aqui me prende nesse lugar. Ah, é porque isso me deixa de tal maneira. Talvez seja como aprender a lidar com essas sensações, com as emoções do corpo. Entende que é preciso seguir em frente? Baseado na própria vida, baseado em autoconhecimento, baseado em o que você quer que exista para com a sua vida, que faça parte de você. E isso também vem através de autoconhecimento. Eu já falei tantas vezes a palavra autoconhecimento nesse episódio, que eu poderia contabilizar, sabe? Tipo uma brincadeira e vocês iam ficar bêbados até o final do episódio. Mas a gente tá falando sobre algo que eu acho muito importante, que é, não vou nem falar, né? O autoconhecimento, ele exige clareza, não só de quem você quer ser, quer se tornar, mas também de quem você tá sendo agora. O que você tá deixando existir na sua vida? Você tá sendo guiado pela sua intuição ou por medo? Você tá sendo guiado pelas suas paixões ou por suas limitações? Você tá sendo guiado pela alegria, pela diversão de ser quem se é, fazer o que se quer fazer, ou pela estagnação, pelo conforto de viver uma vida de certa forma medíocre, que não faz sentido pra sua vida, entendeu, gente? Se vocês querem viver a vida que vocês querem viver, pra mim não é uma questão de eu tô ditando ou julgando o tipo de vida que você quer viver. A questão é que vocês precisam entender o tamanho que vocês querem ser na vida, o espaço que vocês querem ocupar, as coisas que você quer ver existindo na sua vida, só podem existir através de você. E aí lidar com o medo, com a frustração, com a ansiedade, com vários sentimentos e emoções que vão vir à tona diante desse percurso. Vocês querem sair ileso da vida vivendo. Eu acho engraçado isso. Ela vai bater. Só que você aprende a levantar e a lutar, a seguir, a vencer obstáculos, lidar melhor com eles, ou até fazer com que eles nem sejam obstáculos. Que eles sejam a ponte para que vocês cheguem a lugares maiores. Isso é importante. Vocês precisam saber a vida que vocês querem viver a longo prazo. O que você quer realizar, tanto no âmbito profissional, pessoal, mental, na sua saúde. Quem você quer se tornar? Você sustenta a pessoa que você quer se tornar? Se você não sustenta, então comece a aprender a sustentar. Não sinta vergonha, não sinta medo. Não sinta que tem problema em você buscar ser melhor, em estar aprendendo com a vida, em errar, em ter medo de fato. Aprenda a lidar com todas essas emoções, flutuações, sentimentos e realmente entender que a gente faz parte da natureza, a gente também tem ciclos, mas que a gente pode evoluir assim como ela. Existem lugares que eram desertos e hoje são florestas. Que loucura, não é? Chega a ser loucura. Dê tempo para você crescer na sua vida e escolha também o crescimento. Escolha realmente se tornar a pessoa que mostra que é evidente que você tá crescendo, que você tá expandindo, que você tá indo além de qualquer coisa que te coloque em uma posição que você não deseja sobre sua vida. E finalmente, né, pelo amor de Deus que eu tô enrolando para falar, mas de forma prática, o que que eu faço no meu dia a dia para me desenvolver, para ter autoconhecimento? Vamos lá. A primeira de todas é a escrita. Com a escrita, eu consigo entender sobre o que eu tô pensando em voz alta, parece. Parece que eu consigo. Quando você escreve, quando você também fala em voz alta, aquilo que você tá pensando, aquilo que você tá sentindo, você parece que tira de você, coloca em outro lugar e entende o que você tá sentindo como se você fosse um outro. Mas de fato você consegue refletir sobre aquilo que você tá sentindo. E eu faço isso pra coisas ruins, eu faço isso pra coisas boas, eu faço isso pra entender qual é o lugar da minha mente, o que ela tá ocupando de espaço agora? O que que eu quero registrar no papel para que eu entenda mais sobre isso que eu tô sentindo, sobre isso que eu tô vivenciando? Isso faz parte do autoconhecimento. Se você não
parar o seu tempo do que você tá fazendo, você tá trabalhando, você tá, sei lá, mexendo no celular, comendo, se você não parar um tempo pra poder entender sobre você, as coisas não vão simplesmente, ai, como você se autoconhece? Parando um pouco para poder fazer essas práticas, para poder descobrir mais sobre você, seja em hobbies, né, que também é uma coisa prática aí para vocês fazerem, para vocês analisarem o que que eu gosto de fazer. Ah, eu gosto de tricotar, gosto de fazer artes. Ah, eu gosto de calcular números, não sei. Eu não sei o que que você gosta, mas é importante que você saiba o que você gosta. Quando a gente sabe o que a gente gosta também mais da gente. A gente consegue viver mais pra gente. Quando a gente vive mais pra gente, a gente se sente melhor. Se sentindo melhor, a gente faz também a vida de um outro melhor. A gente consegue vivenciar a vida de uma forma melhor. Simplesmente. Epifania, que tá na minha cabeça agora, epifania. Gente, hoje eu tô cante. Hoje eu tô. Nossa, eu tô gag com as minhas próprias palavras, porque é uma poetisa, né? Uma poetisa. Uma filósofa. Te parece? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Como uma mulher, né? Na sociedade. Que também tô nem na sociedade. Com todo respeito, sem respeito. É, quem eu quero ser? Quem é a mulher que eu quero me tornar? O que que isso significa na minha vida? Que lugares que eu quero pertencer? E não pelo pertencimento em si, porque você se pertence, mas pela identificação, pela questão de comunidade, entende? Faça as coisas mais pela conexão, aonde a sua pessoa consegue interagir, aonde você se sente amplificador das coisas boas. Eu acho que é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Entre outras tantas perguntas que vocês podem se fazer, que eu resolvi fazer aqui para vocês entenderem que vocês podem sentar e escrever sobre isso, pensar sobre isso, porque é necessário pensar sobre quem a gente deseja se tornar. Uma calma e paciência com o processo da vida, paciência com vocês mesmos. Eu não tô falando que a paciência é para vocês ficarem estagnados, procrastinando, mas para que vocês entendam quem vocês estão sendo, o porquê. Tudo tem uma raiz mais profunda. Você acha mesmo que a maioria das pessoas não querem viver uma vida abundante, de alegria, se sentindo realizado, bem-sucedido, feliz, com boas companhias? Todo mundo quer isso, gente. Todo mundo quer ser feliz. Feliz, feliz, feliz. Mas eu acho que a felicidade já é outro assunto, já é uma coisa muito à parte. Mas eu acredito que através do autoconhecimento você consegue sim ter uma noção da onde que você se sente feliz, como você se faz feliz, como você vive a vida com uma perspectiva mais feliz. E isso tudo também é muito importante. Talvez seja o mais importante. Como você se sente com você fazendo as coisas que você faz. Baseado no que você sente, nas suas crenças que você pode redefini-las. Olha que engraçado. Se eu achar que eu sou a pessoa mais foda, que eu faço o melhor, porque eu sou a única que faço como eu faço, eu já sou a melhor, eu já sou incrível, eu já sou maravilhosa. E aí você pode pensar assim, ou você pode pensar, ai, não sou capaz, eu não sei fazer isso, ai meu Deus, mas será? Mas entende que é a maneira como você vive sua vida? Entende que o autoconhecimento te coloca de volta num sentido assim, pera, mas por que que eu tô agindo dessa maneira comigo mesmo? A maneira de lidar com isso tá me levando a mais do quê? Mais reclamação, mais frustração, mais decepção, mais pensamentos obsessores? Porque se você não fizer nada pra se melhorar, no sentido assim, até psicológico, de fato, vocês precisam às vezes de ajuda, terapia. Essa é a outra segunda coisa que eu ia falar sobre a prática. Terapia na veia de vocês. Que vocês acham que terapia, hoje em dia tá bem melhor, né? A gente já melhorou a humanidade a nível que entender que terapia e, enfim, realmente a psicologia, o comportamento humano, ele tá aí para mostrar que a gente precisa entender nós mesmos, a gente precisa conversar sobre as coisas profundas da alma pra gente poder se sentir livre delas, né? Tipo, não necessariamente livre, né? Porque eu converso muito com a minha psicóloga e ela fala que são coisas que estão intrínsecas no corpo devido às coisas que a gente passou. Mas eu acredito que a sensação de atravessá-las, purificá-las, eu não sei, eu posso ser um pouco muito quase que mística para algumas pessoas, mas realmente é aquilo que eu acredito. Eu acredito que a gente tem muita coisa para superar. Mas é necessário superar, senão a gente nunca vai saber o que seria, além desse ciclo que se repete. E provavelmente você deve estar vivendo algum ciclo na sua vida que se repete, ou vários. E não dá pra viver insatisfeita com a própria vida. Isso é uma coisa que eu peço pra que vocês não fiquem e mostrando caminho pra vocês em questão de autoconhecimento mesmo, coisas que eu tô fazendo e que eu sinto que
todo ser humano que queira autoconhecimento deveria fazer. Além de outras coisas que eu falei pra vocês que vocês vão fazer por vocês mesmos. Por exemplo, hobbies, né, que só vocês sabem o que vocês gostam, por exemplo. Muitas coisinhas aí pra vocês fazerem, tá? Uma delas é escrever. Vocês já escreveram? Se vocês nunca escreveram, vocês vão escrever. No futuro também escreverão com um caderno da Dona de Si. O que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Eu acho, na verdade, sensacional. Eu escrevo praticamente todo dia. Quando eu sinto que eu não tô escrevendo, eu sinto que a minha cabeça não tá bem. Tipo, eu tô deixando de lado uma parte minha que me faz muito bem, me faz me sentir centrada dentro de mim. Eu também tenho um caderno separado, ou às vezes, no caso agora eu tô escrevendo tudo junto. Ah, eu vou mostrar meu caderno, inclusive. Este aqui é meu caderno desse momento agora, acho que foi 6 meses só com esse caderno e tá acabando já. Muito fofinho, né? Cheio de gatos. Gateira, gateira, sabe como é, né? Mas enfim, tudo isso pra vocês entenderem que eu sempre carrego comigo um caderno, né, no caso de escrita. E eu me faço perguntas, eu realmente entro em conexão comigo, eu agradeço também. Eu quero começar a separar, mas agora eu tô fazendo junto que eu agradeço também. Então tem várias páginas aqui que é meio que agradecendo por coisas que ainda nem aconteceram, coisas que já aconteceram, coisas que são hoje em dia presente na minha vida. Então, a gratidão por você estar onde você tá, ter o que você tem, fazer o que você faz, também é muito importante pra gente manter essa vibração, né, das coisas que a gente pode se sentir grato por e entender que existem na nossa vida, por também apreciação, por a gente dar valor nessas coisas. Porque, gente, se você não dá valor nas coisas, as coisas elas podem se deteriorar, né? Eu acho que não só o amor, mas a vida, o sentido da vida é sobre a valorização. Toda vez que a gente valoriza alguma coisa, ela tende a ter o seu lado positivo, a crescer na nossa vida. Seja ela uma coisa boa ou uma coisa ruim que a gente carrega dentro da gente. Comece a praticar mais a gratidão, tá? Então, realmente escreva. Entenda sobre você, faz um shadow work, né? Que é as perguntas que eu também venho falando pra vocês. Com esse episódio, com certeza, vocês vão conseguir mais entender a dimensão do que é autoconhecimento, como fazer. Mas vocês também têm questões únicas que às vezes podem ser comentadas e faladas. E quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, não necessariamente de forma excessiva, de forma obsessiva, né? No sentido assim ruim da coisa. Mas quanto mais a gente conversa sobre as coisas, a gente consegue liberar, a gente consegue tirar elas de nós de alguma maneira. É como se a gente entendesse o porquê que aquilo nos cativou de alguma maneira, chegou até nós e entrou profundo, mas que também a gente consegue ir além delas e passar por elas, entende? E isso é através, com certeza, de muito autoconhecimento, escrita, terapia, para que a gente modifique essa reprogramação mental que a gente tem na nossa cabeça, literalmente. Um grande vertente é a mente. Eu não posso dizer que não são coisas importantes na nossa existência encarnados na Terra, são o corpo e a mente, mas eles não são tudo, na verdade. Principalmente a mente, ela não deveria ter tanta importância significativa no sentido de a gente correlacionar ela com a nossa verdade exterior e interior. Principalmente, né? A gente não é o que a gente pensa. Porque se você pensar que você é um bosta, vamos supor, você não é, entendeu? Mas se você se correlacionar com isso, você pode começar a acreditar. Então, a existência de uma reprogramação mental, né? Ter todo esse autoconhecimento para conseguir se encontrar de novo, cavar a própria essência e falar: não, peraí. Eu quero essa vida aqui, ó. Outra prática muito importante é a meditação. Eu sinto que a meditação, ela é algo fora do normal. Você realmente consegue observar os seus pensamentos. Entender, às vezes, não necessariamente na hora, mas se auto-observar sem necessariamente algum resultado. Só pela auto-observação, só pelo silêncio, você consegue literalmente reprogramar. Ter esse tempo de ficar em silêncio. Às vezes a meditação não é aquela meditação que você senta, fica na posição. Sim, isso é meditação, tá? De forma regra básica. Mas você pode fazer meditação ativa, você pode caminhar e meditar ao mesmo tempo. Procurar um momento de silêncio em que você está com você mesmo sem muito barulho exterior. Geralmente a gente consegue ter esse momento, às vezes, muitas vezes, tomando banho. Então, às vezes, de repente, você tem uma ideia super assim, meu Deus, no meio do banho. Por quê? Porque você parou um tempo e conseguiu ficar ali parado com os seus próprios pensamentos, entender melhor você mesmo. Quando a gente tem tempo de ficar em silêncio, a gente consegue pensar de uma forma melhor, ter mais clareza e até ter soluções baseado naquilo que a gente precisa melhorar e em questão de soluções dos nossos problemas mesmo diários. Então, se você puder ficar mais em silêncio em alguns momentos estratégicos ou pelo menos em algum momento do seu dia a dia, todos os dias, isso é literalmente magnífico. Porque aí você se conecta com o seu eu superior, se conecta com Deus ou qualquer coisa que você acredita. Você consegue ter todo esse amparo mesmo mental, focar mais no presente.
tá? Então a gente consegue tirar essa ansiedade muitas das vezes, porque muito dessa geração, e até de gerações passadas, eu acho que o ser humano tem essa ansiedade, né? Não sei o que que é. E eu acredito que pessoas estão alguma coisa. Então, eu não acredito que você é uma pessoa ansiosa, você está ansioso. E a gente precisa aprender a melhorar a nossa ansiedade, a lidar melhor com ela, ver o que que é possível ser feito, o que que é possível ser trabalhado, o que que é preciso ser lidado, aprendido, para que a gente fique em uma posição melhor perante o nosso corpo e a nossa mente. A gente precisa se conectar com a gente mesma de novo, a gente precisa voltar para o presente, a gente precisa sair do automático, a gente precisa se autoconhecer. Tá, donas de si, vocês precisam, de verdade, de coração mesmo, vocês precisam isso. Se vocês continuarem no automático, as coisas vão continuar automatizadas. E geralmente nesse lugar a gente não sente nada, a gente acaba ficando até imparcial em relação à nossa própria vida. Vamos acordar, Brasil! Outra prática muito importante que eu sinto sobre o autoconhecimento, como eu disse, o primeiro foi a escrita, o segundo é a meditação e o terceiro, pra mim, é a leitura. A leitura, pra mim, é literalmente você se desenvolver no sentido conhecimento mesmo. Porque eu fico pensando que as pessoas que escreveram algum tipo de coisa na vida, que escreveram um livro, doutorado, enfim, qualquer tipo de conhecimento, é literalmente a pessoa passou muito tempo da vida dela dedicada a uma ideia, a uma metodologia, ou um conjunto de ideias para que realmente ela ajudasse você em algum ponto que ela provavelmente passou por algumas coisas relacionadas àquilo e conseguiu chegar a um aprendizado justificável, lógico, muitas das vezes, ou não, né? De certa forma também, livros que tocam o nosso coração, independente do gênero, mas o que eu quero dizer é que, pô, que magnífico, né? Quando eu falo sobre leitura, eu fico meio chocada com a genialidade do ser humano. E eu acho que a gente deveria explorar mais isso, porque quando a gente entra em um conjunto de ideias que não foram escritas por nós, mas que a gente pode ter capacidade de olhar segundo a perspectiva daquela pessoa sobre qualquer tema, visionários, tá? Ser humanos visionários. E aí a gente perde, às vezes, o senso do que é realmente importante. Porque eu acredito que o que é importante é esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento pra gente viver mais livre, pra gente viver mais em paz. E eu acredito sim que a leitura tem tudo a ver com autoconhecimento, da gente entender mais o mundo, a gente procurar ter mais conhecimento sobre temas que a gente nunca teve, ou temas que a gente tem associação, identificação, mas que a gente ainda não sabe totalmente, ou a gente quer ver uma outra perspectiva. E eu sinto que a gente perde um pouco disso em coisas que não importam, em coisas superficiais, em coisas que vão realmente fazer a gente perder nosso tempo. E é por isso que eu tô aqui reivindicando que a gente pegue nosso poder de volta, nosso potencial e utilize para realmente coisas que vão amplificar o nosso pertencimento no mundo, não de forma a gente se adaptar, mas no sentido da gente se preencher. Ai, meu gato tá aqui, né? Pelo amor de Deus. Ai, que gatinho gotoso. E eu sinto que você vai progredir muito mais rápido se você se dedicar a entender mais coisas através da leitura. Através de conhecimentos que outras pessoas têm, que eles passaram o tempo da vida deles já entendendo essa parte, já simplificando para você, literalmente. Então, eu acho muito magnífico e necessário que a gente dê valor aos livros. Todo ser humano deveria ler mais. A próxima prática que eu recomendo é fazer caminhadas ou atividade física no geral, gente. Eu sempre vou recomendar para vocês fazerem algum tipo de atividade física, porque, como eu disse, o corpo tá totalmente ligado a como a gente vive a nossa vida, né? A gente pensa que não, mas disposição, saúde e bem-estar é algo muito importante pra gente conseguir fazer as outras coisas da nossa vida bem. Então, eu recomendo muito que vocês façam alguma atividade física. Não fiquem sedentários. Não sejam pessoas que fiquem muito estagnados, porque a gente deixa a nossa energia estagnada no nosso corpo. Quando a gente vai fazer exercício físico, independente qual seja, e aí é bom porque quando eu falo isso, eu quero que você faça qualquer coisa que você realmente goste, entendeu? Você não precisa ficar fazendo musculação porque você não gosta. Eu recomendo por conta de saúde, músculos, eu recomendo, mas não necessariamente é algo que eu vou obrigar você a falar, não, você tem que fazer porque é só assim você vai ter autoconhecimento, só assim você vai. Gente, só você sabe o que é melhor pra você. Mas o que eu tô falando é sobre atividades físicas, porque se você faz qualquer atividade física, qualquer que seja, vai ser uma coisa muito boa pra você, porque quando você tá com o corpo ativo, com disposição, parece que você tem clareza, você tem mais foco, mais concentração. E todo mundo sabe dos benefícios de vários hábitos e escolhe não fazer porque, enfim, pode ser que não tenha interesse de fato, ou seja, algo que sai da zona de conforto. Mas eu digo que, pela experiência própria que eu tive, quanto mais eu tive um autoconhecimento sobre o meu corpo, quanto mais eu ativei também meu corpo, eu tive melhores resultados na minha vida, não no sentido de fato estético,
mas no sentido de bem-estar, de felicidade, de qualidade de vida, de autoconhecimento mesmo da minha pessoa. Quando eu vou na academia, eu me sinto mais forte, eu me sinto bem comigo mesma para além do corpo. Então é uma prática que pra mim faz total sentido com o autoconhecimento. E claro, eu tô falando exatamente as coisas que eu faço que fazem bem pra mim em questão de autoconhecimento, que eu acho que tem a ver com autoconhecimento, mas claro que existem muitas mais e que a gente pode falar sobre vários episódios sobre autoconhecimento, mas tô tentando trazer tudo nesse episódio para que vocês já consigam sair daqui fazendo as mudanças mais que necessárias, mas muito importantes. Eu sei que vai ser muito incrível se vocês fizerem tudo isso, vocês aplicarem e de forma íntegra na própria vida, na própria alma, de não ser uma pessoa que vê os conteúdos, mas que só se motiva, mas não faz algo. Vamos fazer, que eu tenho certeza que se você fizer, você vai se sentir que tá vivendo outra vida. E pouco a pouco você estará. É imprescindível que cuidemos do nosso corpo, da nossa mente e principalmente de como observamos tudo isso reagindo com o que a gente faz ou não no nosso dia a dia. Então, a gente pode tentar racionalizar muita coisa. A gente pode tentar pensar que, é só os hábitos e pronto, vai dar tudo certo, minha vida vai ser incrível. Não. É muito mais também a questão da psicologia, o comportamento por trás, como a gente lida com as coisas, como a gente reage com as coisas. É possível a mudança e principalmente é necessário também essa questão dos hábitos. Por mais que não seja o topo primordial, é através da prática, né, como da escrita, como também da terapia, que faz realmente essa modificação, essa reprogramação mental, esse autoconhecimento. E quando a gente tem uma base sólida, baseado na nossa personalidade, quem a gente é, as coisas que a gente consegue entender que, isso aqui é de outra pessoa, isso aqui era do meu pai, o que ele pensava sobre isso aqui. Isso aqui é da minha mãe, que não sei o que, isso aqui é de uma ex-amiga, e aí você consegue trazer de volta pra você o que que é seu. E também perceber que algumas limitações são suas também. Por que você está se limitando baseado em, sei lá, medo? Eu realmente cheguei à conclusão que a gente não tem nada a perder. Pior que pode acontecer é eu morrer fisicamente. Pelo menos de acordo com essa vida. Do resto, a gente pode com certeza chegar em lugares e situações e eu falo de forma mental mesmo, muito melhor. Muito mais em paz. Tudo isso é pra gente analisar nossos próprios pensamentos, nossos sentimentos, como a gente tá vivendo a nossa vida, pra gente conseguir ter clareza e viver uma vida melhor. Realmente também agir, mergulhar diante da própria vida, diante de si mesmo e perceber que, bora lá, né? Vamos lá, vamos viver a vida, vamos se autoconhecer, porque só assim a gente também consegue lidar melhor com o outro de forma prática. Mas, como eu disse, se vocês forem mais vocês mesmos e buscarem isso de entender quem vocês são, quem vocês querem se tornar, com certeza vocês vão ter mais clareza sobre quais são os passos diariamente que você deve fazer. Quais são as coisas que você quer fazer no seu dia a dia, diariamente, que vai te colocar numa posição que você deseja, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Quando refletimos sobre a nossa existência, ou melhor, maneira de vivê-la, desenvolvemos a habilidade de modificá-la. Segundo nossos interesses pessoais, podemos saber o que pode ser transformado internamente e sucessivamente externamente, tá? Segundo as vozes da minha cabeça. Então é literalmente isso, você entender o que pode ser transformado e modificado por você mesmo, através do autoconhecimento. E literalmente não tem linha de chegada, não existe a linha de chegada para alguma coisa que não tem fim. Aqui no físico a gente tem fim, né? A gente morre em corpo, mas o que a gente deixa é muito maior. Sempre vai ser muito maior. Não só em questão de deixar alguma coisa para o mundo, mas de evoluir na sua própria essência, na questão espiritual mesmo. Então, como não tem linha de chegada, o conhecimento, a capacidade de conhecimento, de sabedoria, de experiências, de possibilidades que você pode experienciar, que você pode aprender, são infinitas. Você vai acabar aprendendo aquelas que você desejar ao longo da vida, né? Aquela que você estiver disposto a realmente aprender através delas e por conta de cada uma delas. É preciso mergulhar diante do próprio mundo para enxergar você de uma forma que você nunca viu. Eu espero que você descubra suas paixões, que você mergulhe dentro do autoconhecimento, que você desenvolva cada vez mais a sua potência. E tudo isso porque descobrindo mais quem nós somos, nós podemos mudar todo o mundo. E isso é o que eu quero que a gente faça juntos. A vida é sobre experiências, não há erro em nenhuma experiência. Experiencie, aprecie, aprenda e evolua. E se você não fizer isso, você vai repetir ciclos por não apreciar, por não aprender e por escolher repetir. E tudo isso é realmente possível, porque o autoconhecimento é uma escolha.
E chegamos ao fim de mais um episódio, meus lindos, minhas lindas. Ai, tô muito feliz. Eu sempre fico muito feliz porque eu falo que tudo que eu consigo expressar pro mundo é muito importante pra mim, pra que vocês consigam melhorar como pessoa e mais do que isso, que a gente se conecte, que vocês consigam realmente conhecer mais de vocês. Mas antes de acabar esse episódio maravilhoso, eu vim falar com vocês o ponto alto e o ponto baixo da semana pra gente terminar esse episódio e também pra eu já deixar os recados finais desse episódio. Um deles é que você compartilhe esse episódio. Vai cair o dedo de vocês se vocês compartilharam o episódio? Pra ajudar a sua querida dona de si aqui, pra gente evoluir mais e mais e mais, chegar em mais mulheres, mais pessoas que possam se conectar com a mensagem que a gente tem, distribuindo a palavra. A palavra do dona de si. E também avalie o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5, tá bom? É obviamente que é 5, né? Não precisa nem falar nada, mas eu quero que vocês, principalmente eu sei, principalmente as pessoas que mais ouvem, por favor, deixem suas estrelinhas aqui pra mim. E se você estiver no YouTube, deixe o seu like, comentem aqui e também no Spotify ou qualquer plataforma que vocês estejam pra gente conversar sobre o assunto. Quero saber o que vocês acham, o que vocês deixam de achar, o que vocês pensam sobre o assunto, o que vocês pensam que são. Ó, bora comentar aqui, também sugerir temas dos próximos episódios. Claro que eu também tô aqui pra poder conversar tudo que vocês quiserem conversar, de verdade. Eu acho que não tem essa de assuntos específicos. Se eu pudesse, eu falava de tudo e mais um pouco. Tanto é que eu tento ver o que realmente vai fazer um benefício maior pra vocês, pra poder gerar os temas dos próximos episódios. Ah, e ativa o sininho de notificações também, que aí vai ficar verde no Spotify, pra você não perder nenhum episódio, sai todas as quintas-feiras pra vocês. Eu também vou dizer já minhas redes sociais pra deixar vocês ligadinhos. As minhas redes sociais são @taibrandier no YouTube, que é o meu canal de vlogs e rotina. Ou seja, eu além de estar aqui no episódio do podcast todas as quintas-feiras pra vocês, eu também tô lá, mas também com esse @, @taibrandier, e vocês também me acham no Instagram. Tô lá postando minhas fotinhas. E também o meu podcast no YouTube, Dona de Si Podcast, também tô deixando lá todos os episódios que também estão sendo lançados no Spotify e em todas as plataformas de streamer, pra você poder me ouvir e fazer parte do Clube Dona de Si. Espero realmente que esse episódio tenha feito algum sentido com você, que tenha feito morada pra você, que tenha preenchido você em algum lugar, te feito pensar, né, questionar um pouco sobre que lugar você tá na sua vida, o quanto você tá se autoconhecendo ou não e o quanto você pode fazer isso por você. Queria agradecer imensamente também a audiência, dizer pra vocês que eu amo fazer o que eu faço, eu realmente fico muito feliz e grata por trabalhar no melhor emprego do mundo. Quem não gostaria de ser paga pra falar, né? Bom, não sei quem não gostaria, mas eu gostaria e é o que tá acontecendo. Então, assim, eu realmente fico muito feliz, muito grata. Queria dizer que eu adoro conversar com vocês, adoro poder estar aqui. E então eu queria agradecer, né? Eu sempre vou agradecer porque não existiria só eu aqui falando pra ninguém. Então, eu queria muito agradecer vocês também fazerem isso virar realidade na minha vida. O meu ponto baixo da semana, gente, vamos pensar no meu ponto baixo. Às vezes eu fico pensando que eu sou muito good vibes, brincadeira. E às vezes eu não tenho ponto baixo, muito ponto baixo, aí as pessoas ficam tipo, ai, que ridícula. Mas é porque eu não tô pensando bem. Mas vamos pensar em um ponto baixo. O meu armazenamento, igual eu falei, eu tô tentando melhorar, mas eu sinto que não tá dando conta. Tô com muita coisa, então eu preciso fazer um limpa. Só que pra eu fazer o limpa, eu preciso ter tempo pra fazer o limpa. Só que como que eu vou fazer o limpa, sendo que eu tenho outras coisas pra fazer? Então, é um problema que aí, que a Tainã do futuro vai ter que resolver por conta da Tainã do passado. Fora que eu também tenho que reclamar, porque eu gosto de reclamar às vezes um pouquinho, né? Não sou também totalmente good vibes aí pras pessoas. Não acharem que eu tô brincando, mas é porque eu gosto de ver a vida por um lado positivo. Mas eu não gosto de dias nublados, dias frios. Quem gosta, legal. Tem amigas que gostam. Aquelas. Eu realmente acho que tem uma vibe assim que não dá vontade de sair de casa. Não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de. Entende? Que até a câmera fica um pouco mais assim, uma vibe de tipo, ai, nossa, tá escuro. E olha que eu coloquei aqui o máximo do potencial do brilho. Eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto, tá? Então são esses meus pontos baixos da semana por enquanto. Espero que melhore pelo menos o frio, né? Porque aí, com frio, já é difícil pra mim. Eu literalmente tô com uma meia. Eu juro pra vocês, eu tô, tipo assim, literalmente, uma blusa, um short toda pimposa. Eu poderia não ter feito isso, né? Mas eu vou mostrar. Eu tô de meia. Ah, vai fazer o quê? Tô na minha própria casa, tá bom? Eu vou trocar já já, porque eu vou treinar. O meu ponto alto da semana, gente. Estou pensando no meu ponto alto da semana. Mas meu ponto alto da semana acho que é porque eu saí numa plena segunda-feira. Sim, eu saí numa segunda-feira. Vocês acreditam? Eu saí numa segunda-feira e a gente foi comer espetinhos num lugar super assim gostoso. Eu amei, porque, nossa, gente, é uma delícia, sabe? Tipo.
Não sei, às vezes dá vontade de você fazer umas coisas diferentes. A gente comeu espetinho, tomou uma cerveja, que é coisa que eu nunca faço, assim, sério mesmo. Tipo, é muito difícil tomar cerveja. Mas foi muito gostoso. Eu acho que também é se permitir viver coisas diferentes. Eu achei muito inusitado ser uma segunda-feira, então eu gostaria de mencionar que foi meu ponto alto da semana. Por enquanto, ter saído e. Parece que eu literalmente saí do mundo da onde eu tava e fui pro mundo paralelo onde que qualquer dia é qualquer dia e que eu poderia fazer o que eu quisesse. E, enfim, por mais que foi algo bem, vamos se dizer, tosco, vai, foi só literalmente, né, ir lá e comer um espetinho e tomar uma cerveja. Mas pra mim foi algo legal, sabe? Algo que eu senti que fez a minha semana ter uma percepção diferente. Então, às vezes é isso, fazer uma coisa diferente que você nunca fez. Talvez isso também gere um grande autoconhecimento pra você para essas próximas semanas. Mas falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?